Se você chegou nesse vídeo é porque tu quer saber muito provavelmente sobre o reajuste por faixa etária. O que significa isso e como você, beneficiário, pode se proteger de um reajuste que hoje em dia pode ser considerado ou não abusivo. Então fica aqui porque até o final, de maneira simples e direta, eu, Gabriel Bergamo, advogado especialista na área da saúde, vou contar os seus direitos, tá bom? Primeiro, antes de eu te explicar sobre o reajuste por faixa etária, é meu dever te explicar que, em regra, tem dois tipos de reajuste do plano. É o reajuste anual, que aí é por tempo de contrato, então depois de um ano o contrato normalmente sofre um reajuste, normalmente é assim, com quase todo tipo de contrato, algumas pequenas exceções referentes a isso. E também é o reajuste por faixa etária. E aí, sobre o reajuste anual, a gente já tem aqui no nosso canal alguns vídeos sobre o tema. Eu já detalhei sobre o reajuste para pessoa com plano individual ou familiar, para plano coletivo de até 29 vidas, como funciona a questão dos planos falsos coletivos, enfim, e também para planos acima de 29 vidas, de 30 vidas ou mais, que normalmente é para grandes corporações e grandes empresas. Então, basicamente, resumindo bastante, tá? Quando a gente está falando sobre um reajuste por faixa etária, a gente hoje tem que seguir a resolução normativa número 63 da ANS. O que diz nessa resolução? Eu abri ela aqui justamente para te falar exatamente o que consta lá. E é isso que o plano não pode deixar de seguir. Primeiro, a resolução normativa ela fixa valores, limites de diferença de reajuste entre a faixa etária menor e a faixa etária maior. São 10 faixas etárias, de 0 a 18 anos, de 19 a 23 anos, de 24 a 28 anos, de 29 a 33 anos, de 34 a 38, de 39 a 43, de 44 a 48, 49 a 53, 54 a 58 e 59 anos para cima. A ANS ela entendeu o seguinte, que não pode ser superior em 6 vezes o valor da primeira faixa etária para a última. Ou seja, a pessoa que tem mais de 59 anos não pode pagar um plano de saúde superior em 6 vezes aquilo que a pessoa com 0 a 18 anos paga. Isso é o que normalmente se é desrespeitado pelos planos. É o que mais acontece, esse tipo de desrespeito, é referente à limitação de faixa etária. Tem outra questão também, que é a diferença de variação entre a primeira e a terceira faixa etária, a primeira e a sétima faixa etária não pode ser superior entre a sétima e a 10ª faixa etária. Ou seja, as últimas faixas etárias elas não podem ter uma variação maior do que as 7 primeiras. Basicamente é isso. Eu sei que é muita coisa complicada às vezes para a pessoa verificar. É por isso também que, se você for um paciente, um beneficiário, e caso tenha alguma dúvida, consulte um advogado especialista, porque quem é especialista, quem atua com isso no dia a dia, sabe identificar um ou outro ponto que os planos podem estar desrespeitando, que às vezes o paciente não consegue. Outro ponto também, o STF ele ainda está em fase de decisão final, pelo menos no momento em que eu estou gravando esse vídeo, sobre a possibilidade ou não do reajuste por faixa etária daquelas faixas etárias superiores a 59 anos, para saber se está ferindo ou não o Estatuto do Idoso. No meu ponto de vista, está ferindo, de acordo com o que consta na lei, e por isso não deveria haver reajuste por faixa etária depois que a pessoa completa 59 anos. Isso é muito comum em planos destinados a idosos. Tem um plano muito famoso, que eu já fiz vídeo comentando sobre eles aqui no canal, que eu não vou, por respeito, falar o nome deles. Tá? Mas, sobre reajuste por faixa etária, eu sei que é um vídeo relativamente complexo, onde tem alguns números e que talvez você não tenha entendido tanto, mas caso tenha alguma dúvida sobre a legalidade disso, contate um advogado que ele vai te explicar.
E por hoje é só, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa aqui o seu like caso você tenha gostado, comenta aqui se você tem alguma dúvida adicional, me segue também nas redes sociais, Gabriel Bergamo ADV, até a próxima.